Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar em conversa com o autor o livro Facilitação Comercial, Desafio para uma Aduana Moderna, de Flávio José Passos Coelho. Bem pessoal, eu tenho a honra de receber hoje aqui o professor Flávio José Passos Coelho. O professor Flávio é mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em integração econômica e direito internacional fiscal pela Fundação Getúlio Vargas, é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Antes de ser auditor, trabalhou e ocupou altos cargos no Banco do Brasil. Como auditor da Receita, trabalhou de 2008 a 2010 chefiando a divisão de despacho na Coordenação Geral de Administração Aduaneira. De 2011 a 2017, foi inspetor da Alfândega do Porto de Vitória, então uma larga experiência aduaneira. De 2017 a 2020 atuou como especialista no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e atualmente é superintendente da 7ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, que responde pelos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Professor Flávio, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. O tema da nossa conversa de hoje é o livro Facilitação Comercial, um desafio para uma aduana moderna. É um livro escrito em 2008 e, por isso, uma obra pioneira. Sequer existia o Acordo de Facilitação do Comércio nessa época, né? O livro ele pincela o esqueleto do que o Acordo de Facilitação do Comércio regula, que são os artigos 5, 8 e 10 do GATT. A estrutura dele passa pelo tema da facilitação, as origens da facilitação, como é disciplinada essa matéria, trata das fraudes comerciais, da lavagem de dinheiro, da interação entre facilitação e combate à fraude, chega a um posicionamento, que é um posicionamento que, durante décadas, a gente viveu essa dicotomia na Receita, né? Que é o conflito, se existe uma mistura possível entre facilitação e segurança no comércio ou não. Então, esse é um dos objetos-chave do teu trabalho. Então, esse livro é um livro pioneiro, né, como eu comentei. E já lanço, então, dando as boas-vindas, lanço a minha primeira pergunta, que é, esse livro é de 2008, né, então não tinha pacote de Bali, o Brasil não era membro da Convenção de Kyoto revisada, a gente não tinha quase nada dessa estrutura. Qual foi a sua ideia de trabalhar, de onde veio a ideia de trabalhar esse tema e como foi o seu primeiro contato com esse tema? Bom, Trevisan, muito obrigado pelo convite. Professor Trevisan, paladino do direito aduaneiro no Brasil, né? Eu acho que, principalmente em razão da atividade acadêmica, quando eu ainda cursava mestrado e lecionava à noite em algumas faculdades de Belo Horizonte, né, até 2005, eu tinha o hábito de consultar frequentemente as publicações da OMA, da Organização Mundial das Aduanas. E desde então eu tomei conhecimento, contato, né, com as referências, as discussões em torno da facilitação comercial, e posso dizer que comecei a me entusiasmar com a ideia, com o conceito em si, né? Naquele momento, para mim, aquilo significava claramente o futuro das aduanas. Era uma espécie de força inevitável, uma tendência irresistível, né? Pouco tempo depois, quando eu fui trabalhar em uma das divisões da COANA, né, na Coordenação Geral de Administração Aduaneira, em Brasília, eu conheci a divisão de facilitação comercial, que era chefiada pelo colega auditor Marcos Siqueira, um profissional inteligente, metódico, estudioso, excelente colega. Eu acredito até que a divisão de facilitação comercial tenha sido criada principalmente pela vontade persistente da auditora Cleci Leôncio, que ocupava o posto de secretária adjunto naquela época, e antes disso tinha sido coordenadora geral da COANA também. Uma aduaneira atuante. E ela procurava modernizar a nossa aduana de acordo com a sua visão das melhores tendências mundiais. Eu gostava de ver a atuação heróica, vamos dizer assim, do DIFAC, né, Divisão de Facilitação Comercial, mas notei que havia muito preconceito, muita resistência dentro da própria casa, até mesmo nas fileiras sindicais, né? E muitos servidores percebiam somente a conotação pejorativa do termo facilitação.
eles não notavam, né, muitos colegas não notavam que o termo referia-se exclusivamente ao comércio lícito e não estavam atentos, né, às práticas, vamos dizer assim, de outras administrações aduaneiras ao redor do mundo. Em termos de cultura, nós vivíamos ainda um cenário mais isolado, né, a interação com outras administrações era mais restrita. E a construção do livro veio exatamente a partir da intenção de reduzir esse preconceito, essa resistência. O propósito principal era informar, trazer à luz uma discussão que precisava ser enfrentada para contribuir com um processo de mudança de cultura dentro da própria Receita Federal, mostrando um pouco a convergência entre facilitação e controle aduaneiro. Aos poucos, a gente precisava abandonar práticas, vamos dizer assim, ineficazes, né, em favor de uma maior transparência, uma preocupação legítima com a agilidade, com a redução de custos para o Estado e para os atores privados também. Talvez por isso, ou seja, talvez porque nós estivéssemos bem no início desse processo, a abordagem da obra não seja assim tão profunda, mas era essencial naquele momento. Ok. Essa obra, quando ela foi escrita em 2008, ainda existiam todos esses estigmas, né? Mas muita coisa mudou de lá para cá. De 2008 até 2021, hoje a gente já não sente uma resistência à utilização do termo facilitação. Ele é o termo utilizado, inclusive, em dispositivos normativos nacionais. Hoje a gente fala que esse tema está na ordem do dia. O Brasil é parte do Acordo sobre a Facilitação do Comércio do OMC e hoje também é parte da Convenção de Quioto revisada e incorpora grande parte dos protagonistas desses acordos, operador econômico autorizado, portal único de comércio exterior, a nossa filosofia, a nova filosofia aduaneira brasileira. E isso mostra que a tua tese de 2008, de que esses temas, sim, convivem, facilitação e segurança, né? Mostra de que essa tese é procedente, né? Então, hoje convivem esses dois temas, e o que eu te pergunto é como que você vê esse balanço entre facilitação do comércio e segurança, em todos os sentidos da palavra segurança, nos dias atuais? Uhum. Olha, naturalmente você pode imaginar que eu vejo de forma bastante positiva, né? Com alívio, com alegria, com entusiasmo, já que eu sou apaixonado pela atividade aduaneira, né? Em 2008 existiam entre nós aqueles que entendiam o propósito da facilitação comercial e que vislumbravam, por assim dizer, né, a convergência, ou seja, a sinergia até entre facilitação comercial e segurança nos controles, por meio do uso inteligente dos avanços tecnológicos que estavam à disposição das administrações aduaneiras. Iniciativas que pareciam distantes e difíceis de serem implementadas, né, têm se tornado realidade hoje, conforme você pontuou aí na pergunta, a exemplo do Portal Único de Comércio Exterior, que consiste exatamente na materialização bem-sucedida do conceito de single window, né, ou seja, guichê único, a janela única preconizada pela facilitação comercial. A realidade do programa de operadores econômicos autorizados também é uma vitória importante dessa evolução, né? A implementação das comissões locais de facilitação do comércio também proporciona uma contribuição, digamos assim, importante nesse processo evolutivo. Em nossa cultura institucional, ou seja, em nosso ambiente interno, estamos hoje mais permeáveis aos conceitos de transparência, conformidade, cooperação. Aprendemos que isso nos torna mais legítimos e também torna o nosso trabalho mais eficaz, né? Nós podemos concentrar forças no combate à ilegalidade em vez de dispersar energia em uma espécie de controle difuso sem resultados condizentes, né, com essa energia despendida. Nós somos hoje muito mais competentes no tratamento das informações e no gerenciamento de risco, e isso nos permite agir com mais segurança. Dessa maneira, né, nós precisamos interferir menos, impor menos obstáculos ao fluxo logístico, e, desse modo, a gradativa transposição da análise de risco para momentos anteriores à chegada da carga em um recinto alfandegado permite, né, nos proporciona uma agilidade que não era imaginada
há cerca de 20 anos. Hoje nós falamos com naturalidade em desembaraço sobre águas, desembaraço sobre nuvens, mensuramos tempo de liberação de cargas em horas e minutos, né, em vez de dias ou meses, em certos casos. As comissões locais de facilitação do comércio são uma realidade decorrente da nossa adesão ao Acordo de Facilitação em 2016. Nós fomos o primeiro país da América do Sul a implantar uma Comissão Nacional de Facilitação do Comércio, né? Muitos colegas, naquela época que esse livro foi escrito, teriam calafrios, talvez, ou pesadelos, né, se ouvissem essas ideias. Por outro lado, nós vemos cada vez mais a repercussão dos resultados das ações da Receita Federal no combate às fraudes, na repressão ao contrabando, ao tráfico de drogas e outros ilícitos cometidos no comércio exterior. São realidades que convivem no mesmo cenário. Na minha opinião, em grande parte, tudo isso se deve também a um brilhante trabalho que foi efetuado por administradores, assessores bem capacitados que passaram pela Subsecretaria de Administração Aduaneira e que eram comprometidos com esse olhar mais integrado, com a troca de experiências, com a adoção de boas práticas experimentadas em outros países ou recomendadas por diferentes organismos internacionais, né? Enfim, pessoas comprometidas com a modernização. Para fazer justiça aqui, eu menciono expressamente, por exemplo, o papel relevante exercido pelo colega auditor Hernani Kekuchi, que tinha uma preciosa experiência na ONU e um vasto conhecimento sobre as diversas administrações aduaneiras de todo o mundo, passou pela subsecretaria. O colega auditor Ronaldo Medina, com a visão privilegiada de administração tributária e aduaneira. Enfim, esse trabalho foi cultivado e continuado pelas pessoas que se seguiram também na administração aduaneira da Receita Federal. Fizeram a diferença, essas pessoas. Nós temos muito a fazer ainda, mas hoje o controle aduaneiro é exercido de modo, sem dúvida, mais ágil, mais integrado, com um grau de segurança muito maior. Nós incorporamos a gestão de risco como elemento essencial e isso nos permite maior eficácia, menos desperdício de energia, aplicação mais inteligente da nossa força de trabalho disponível e todos esses fatores, por outro lado, revertem em benefício para todos aqueles que atuam na cadeia logística de comércio exterior. Assim, então, eu imagino que nós evoluímos bastante. Bem, nós conversamos até agora sobre o passado, né? Sobre o que te levou a pesquisar esse tema, a escrever essa obra pioneira, e também sobre o presente, como você vê hoje a convivência entre facilitação e segurança no Brasil e no mundo. A minha terceira e última pergunta, ela é direcionada para o futuro. Tá? Então, se de 2008 para hoje a coisa evoluiu dessa maneira, como será que ela vai evoluir nos próximos 13 anos? Né? Partindo do pressuposto de que em 2008 você acertou como as coisas evoluiriam, e o livro mostra isso, e na esperança de ter um novo acerto, eu lhe pergunto, qual é a sua projeção para os próximos anos em relação à realidade aduaneira brasileira e mundial? Amigo Trevisan, um acerto passado não é garantia de acerto futuro, né? Eu gostaria de acertar sempre, mas é difícil fazer previsões, mas seja como for, os nossos profissionais, os nossos colegas, nós todos, né, precisamos estar, penso eu, conectados com as expectativas da sociedade, com o mundo à nossa volta, com o objetivo essencial para o qual o nosso cargo existe, ou os nossos cargos existem, né, e para o qual a própria instituição, a própria Receita Federal existe. Eu creio que nós saímos de um estado, até certo ponto, deliberado de imobilidade para uma constatação de que não podíamos ficar estacionados no tempo, sob pena de regredirmos e comprometermos ainda mais o desempenho do Brasil em termos de comércio exterior. O fato de nós termos assumido expressamente em nossos planos estratégicos, né, o objetivo de contribuir positivamente para estabelecer um bom ambiente de negócios no país, ajudou bastante a moldarmos as nossas prioridades e a nossa maneira de pensar. E uma vez que nós nos colocamos em movimento, a tendência agora é que nós continuemos essa trajetória.
Na configuração atual, a administração da Receita Federal tem a felicidade de contar, por exemplo, com o Dr. Tostes, que tem um conhecimento valioso da área aduaneira e uma experiência internacional importantíssima. Nós estamos sendo estimulados a alimentar a vocação de vencer dificuldades e assumir um papel institucional de liderança nas ações do Estado sobre o comércio exterior. Então, neste momento, nós vemos uma disposição muito interessante, mas que pode, entretanto, ser refreada, comprometida por limitações orçamentárias e de outras naturezas, eventualmente conectadas com a vontade política predominante neste ou naquele momento. Mas, de nossa parte, nós precisamos trabalhar a percepção do público, e das lideranças políticas sobre a importante contribuição da Receita Federal para o bem-estar econômico e social do país. Seja como for, nós, nossos colegas, os profissionais aduaneiros, precisamos estar preparados para mudanças na estrutura, por exemplo, talvez com o desenvolvimento de atribuições mais objetivamente ajustadas às demandas específicas de uma aduana moderna, A aduana de hoje não é a mesma aduana de 20 anos atrás, nem de 10 anos atrás. As nossas carreiras funcionais, por exemplo, estão adequadas ao amplo espectro de exigências que nós enfrentamos, desde a ação mais contundente, local, presencial, no combate ao contrabando nas fronteiras, até a análise de informações complexas sobre transações financeiras internacionais. Em algum momento, essas e outras questões precisam ser enfrentadas, esse tipo de reflexão precisa ser trazida à tona com seriedade, Nós precisamos também estar atentos a uma necessidade constante de rever procedimentos e processos de trabalho, acompanhando uma tendência à especialização em favor da eficácia no gerenciamento de riscos. O uso intenso da tecnologia requer um desenvolvimento constante de novas habilidades, que são valiosas para a gente lidar com a grande quantidade de ferramentas e de informações hoje disponíveis, Na nossa aduana de hoje, por exemplo, a verificação física remota já é uma realidade, Na outra ponta, as ações de vigilância e repressão exigem aptidões que precisam ser evidenciadas desde o recrutamento do servidor, desde esse momento, e hoje não é assim. Nesse cenário, eu vejo como urgente, importante, a necessidade de recompor a força de trabalho, não em quantidade, não em níveis anteriores a 2010, mas em qualidade, como forma de atualizarmos constantemente a nossa cultura, e recompor essa força de trabalho para a gente se alinhar também com padrões observados em outras administrações tributárias e aduaneiras, por exemplo, tomando os países membros da OCDE como referência. A discrepância é grande em certos casos, se compararmos o Brasil com esses países. Por fim, eu também vejo como urgente, como indispensável, o trabalho para despertar em nossas lideranças políticas a percepção de que uma administração tributária e aduaneira sólida, bem equipada, bem preparada, é um fator de fortalecimento da soberania nacional e todo investimento inteligente na administração tributária e aduaneira reverte em enormes benefícios para a economia e para a sociedade. É isso. Ok, Flávio. Muito obrigado pela agradável e esclarecedora conversa. Muito obrigado a você, Trevisan, pelo convite agradável. Um abraço a todos os ouvintes. Se você gostou da apresentação dessa obra, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, onde você vai encontrar a apresentação de diversas obras brasileiras e estrangeiras sobre direito aduaneiro. Também ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente nas redes sociais Facebook e Instagram no canal Portal Aduaneiro.